Programa Acorda para a Vida, do dia 17 de agosto de 2026. Entrevista com o secretário de Educação do Estado. Vamos escutar, a entrevista é boa, mas infelizmente não é aberto para o principal interessado fazer perguntas. Não sei se é uma regra da rádio ou se é uma opção do entrevistado não ter interrogado pelos principais interessados. Mas, de qualquer forma, nos dias posteriores eu fiz algumas colocações a respeito desta entrevista. Escutem, participem, gente, de programas como este e participe do dia a dia da política, que seja dos vereadores, deputados, senadores, governadores e suas secretarias, porque é aí que decidem a nossa vida. E deve ter, sim, a nossa participação. Agora está tudo ok. Senhor Armando, 7h02. Vou começar aqui com o secretário. O secretário chegou cedo, né? E a gente já vai bater um papo aqui, falar sobre a educação, né? É uma área tão importante. Ele tem números, né? Novidades aqui. Eu vi que o IDEB aqui pelo 4º ano consecutivo, né? A gente teve avanço. Ele vai trazer novidades também, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas escolas de tempo integral, quanto isso vem melhorando também o desempenho aí dos nossos jovens na educação. Secretário, bom dia, viu? Seja bem-vindo aqui à nossa Rede Excelsior e ao nosso Acorda para a Vida. Bom dia Armando, bom dia Almir. Felicidade de estar aqui com vocês no Acorda para a Vida, saudar todos os nossos ouvintes e falar um pouco da educação do Estado. Ô secretário, vamos falar sobre esse último IDEB, né? Essa divulgação aí. Como é que o senhor avalia, né? Esse é o 4º ano de crescimento. Claro que eu tenho certeza que vocês querem um número maior, né, no crescimento, mas como é que está o planejamento? Eu acho que esses números já eram esperados. Quando é que a gente vai dizer assim, vamos chegar aqui acima da nota 4, nota 5? Quando é que a gente vai ter esses números, né? A gente sabe que investimento em educação, você não tem a mudança de um dia para o outro, né? Você investe agora, daqui a 5 anos, 10 anos, você vai ter essa mudança, né? Porque esses jovens estão mais preparados e aí vão ser avaliados no futuro. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Nós estamos celebrando, como você falou, o 4º ano consecutivo, 4 momentos consecutivos, os avanços do IDEB. O IDEB, ele é um dos indicadores da avaliação da educação no país, que mede o fluxo e a proficiência. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. O fluxo, na verdade, é a aprovação da rede e a questão do português e matemática, a proficiência. Então, nesses últimos 4 avaliações, a Bahia vem se consolidando no processo de avaliação. Acho que é isso também que nós estamos celebrando. Desde 2019, nós vemos avançando. A Bahia tem a nota 4 nesse momento, mas a rede estadual 3,8. Mas a gente celebra todo um projeto, Almir. Acho que o projeto da educação do Estado está cada vez mais consolidado, que é um projeto de não deixar nenhum menino para trás. A gente sabe que a educação ainda é a melhor forma de transformar a vida dessa juventude, gerar expectativas para o futuro, seja dentro da universidade, seja para o mundo do trabalho, e dessa forma que a Bahia vem consolidando esse projeto. E a gente entende que quando a gente consolida um processo de avaliação, hoje nós temos um sistema de avaliação baiano, que é o SAB, é um sistema que vem antecipando esses indicadores e permite, para além da nota, né, do ranqueamento, permite a gente poder planejar e pensar as estratégias para poder melhorar o processo de ensino-aprendizagem desses meninos e meninas que está em cada canto do Estado. Então, acho que a Bahia vem consolidando esse processo, com infraestrutura, com programas, com projetos, né? Auxílio permanência. Então, tem uma série de programas que a gente vai falar um pouquinho com você também aqui, para os nossos ouvintes que acompanham aqui a Acorda para a Vida, porque aponta, de fato, a prioridade do governo da Bahia no sentido de garantir que essa juventude esteja dentro da escola. Então, estando na escola é um direito social, um direito educacional. Ô, secretário, o senhor provocou esse assunto sobre, né, a permanência, né, dos alunos, né, nas escolas, e a gente tinha um problema grande, que era a evasão, né, de alunos. Começa o ano letivo e, de repente, por um motivo ou outro, abandonava. E um desses grandes motivos era também a questão financeira das famílias, né? E hoje vocês têm alguns programas que incentivam, né, também de forma financeira, dá uma ajuda de custo, né, a esses estudantes. Como é que está funcionando hoje a nível de valores, né? A gente tem o pé de meia, tem uma Bolsa Presença, né? Isso. E ainda tem outros, né? Outros incentivos também. Tem aluno que pode também
ajudar, né, o colega, né, sendo monitor, né, tem uns mais incentivos. estudo que se chama. Queria que o senhor falasse um pouquinho, porque isso é importante. Imagina um jovem, né, de 15 anos, 16 anos, 17 anos, tendo também, né, todo mês uma ajuda, né? Isso e claro que tem critérios de, ó, só tem essa ajuda quem frequenta a escola, né? Perfeito, amigo. A evasão escolar, você vai ter, tem diversos fatores que estimulam a evasão escolar, dentre eles a reprovação. Então a gente entende que a primeira grande estratégia é diminuir a reprovação escolar a partir, de novo, da melhoria do processo de ensino-aprendizagem. E a Bolsa Presença, que foi um dos pioneiros a nível nacional de estimular a permanência do estudante, que surge ali durante a pandemia, ele é um programa que vem justamente para garantir um auxílio para que esse menina fique dentro da escola, né? Que a gente sabe que tem muitas famílias vulneráveis ainda e a falta do apoio também direciona o abandono escolar. Hoje, se você tem uma ideia, Almi, quando a gente fala da reprovação, a reprovação hoje imputa esses meninos de classes mais vulneráveis 5 vezes, 6 vezes mais a possibilidade de abandono escolar. A Bahia hoje deu um avanço também, que é outro indicador, que é o censo escolar. Nós já melhoramos 10 pontos percentuais, então a Bahia tem reduzido essa característica, né, esse fator que de fato prejudica a vida dessa juventude, que é o abandono da escola. E quando a gente fala que a gente quer todos e todas dentro do ambiente da escola, nesse sentido, que a gente quer garantir a aprendizagem e que nossos meninos que têm, quando a gente fala da reprovação, né, a gente sempre destaca, esses meninos e meninas têm uma característica própria, né? Geralmente são meninos, né, de bairros periféricos, mais vulneráveis, negros, e ele nesse lugar que a educação do Estado se coloca, né? Garantir a qualidade do ensino, da educação pública, e de uma educação pública que não foi feita para nós. A gente sabe que a história fala muito forte sobre isso. Então, a educação pública foi pensada para as grandes famílias mais abastadas, com mais poder aquisitivo, e a Bahia vem reparando esse processo por meio da educação. Acho que essa é a grande mensagem do projeto da Bahia, quando a gente fala da educação pública de qualidade, infraestrutura, acesso e permanência, que eu acho que é um dos grandes investimentos que o Estado vem fazendo, se destaca a nível nacional. Uhum. Bom, secretário, o senhor já foi também secretário de Ciência, né, Tecnologia e Inovação do Estado. Vamos falar um pouquinho do quanto isso é importante também, né, nas escolas, né, o acesso, né, à ciência, o acesso à tecnologia, e eu acho que isso cativa muitos jovens, né? Um jovem, ele gosta de ter acesso, né, a novos conhecimentos, principalmente na área tecnológica. Bom, o que é que vocês, da Secretaria de Educação, estão trazendo, né, para esses jovens nas escolas, para, claro, incentivar esse crescimento dele aí, né, até o interesse por novas tecnologias? A gente está vendo a inteligência artificial, e até que ponto também vocês estão utilizando, né, a inteligência artificial nas escolas. A gente fala assim, Almir, para além do português e matemática, que é tão importante para a nossa vida, que é o básico, né, a base. A Bahia também tem estimulado outras competências e habilidades. Então, a educação científica para a Bahia hoje é um grande referencial nacional. É o único estado hoje que tem uma legislação própria, que é o Bahia Faz Ciência, indicando, né, as intencionalidades do porquê a ciência no ambiente da escola. Nossos meninos e meninas têm visitado outros estados, têm saído do país para poder apresentar suas pesquisas essas que têm tido uma relevância de impacto social. E engraçado, Almir, que essas pesquisas desenvolvidas na educação básica, na grande maioria, são oriundas de experiências locais. São meninos que querem trazer resposta para demandas locais. E isso tem sido o que a gente chama de educação contextualizada, né? A ciência a serviço da comunidade, a serviço do seu bairro, que é o território educador, que nosso querido Anísio Teixeira fala tanto quando a gente fala da educação integral. Então, a gente tem compreendido que outras políticas, para além dos componentes do currículo, né, você tem aí outras oportunidades para fazer com que essa juventude possa entender que o ambiente da escola é um ambiente que mais estimula as suas competências e habilidades para desbravar o mundo do trabalho, o acesso ao ensino superior, entre outras. Acho que esse é o grande segredo. E a ciência, nessa transversalidade que envolveu, como você citou, na nossa passagem na Ciência, Tecnologia e Inovação, se coloca nesse lugar. O tema da inteligência artificial também, que é um tema muito, muito atual, contemporâneo. A Bahia tem um protocolo hoje, tem um documento orientador de como fazer uso no ambiente da escola. Nós estamos construindo também esse processo, mas com o devido cuidado, né, do uso ético, responsável, para a juventude compreender
que é mais uma ferramenta tecnológica que chega a serviço, né, de uma sociedade que pensa de forma responsável, coerente, de como essa tecnologia, esse conhecimento pode favorecer no processo de ensino-aprendizagem, acima de tudo. Uhum. Bom, são 7h12. Nós estamos conversando aqui com o secretário de Educação do Estado da Bahia, o Márcio Gomes. Senhor Armando Mariani. Secretário Márcio, bom dia. Prazer em ter aqui o nosso Acorda para a Vida Excelsa. Secretário, eu sei que a preocupação é o chamado tempo integral das crianças, mas no interior, como é que tem sido a atuação da sua secretaria? O senhor conta com o apoio das prefeituras para alavancar esse processo de estudantes na escola? Bom dia, Armando. Um grande abraço para você também. Armando, sua pergunta nos remete justamente a esse cuidado do governo da Bahia com relação à oferta do tempo integral. Então, são duas questões. Primeiro é falar da educação integral, que é um princípio, uma teoria que a gente defende em todo o estado da Bahia, e a oferta do tempo integral. Hoje, nós temos mais de 700 unidades escolares, Armando, em todo o estado. E nós temos destacado que essa política da educação integral, independente onde ela esteja, no campo, nas aldeias, no centro da cidade, nos grandes centros, é a mesma estrutura. Acho que tem um cuidado do governo de garantir que essa estrutura possa levar as condições necessárias para que esse menino e menina desenvolva suas competências. O outro movimento, acho que é um destaque também a nível nacional, que é o nosso regime de colaboração. Hoje a Bahia tem se destacado também nessa articulação, nessa parceria com os municípios, numa forte ação com a União dos Prefeitos da Bahia, com a Undime, né, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, fortalecendo a agenda conjunta que vai desde a educação infantil, desde ali da primeira infância, até a Fundamental 1 e 2. Nós escolhemos mais recentemente frutos dessa parceria, que foi a melhoria que a gente fala da alfabetização, Almir Armando, que nós chegamos a 55%, temos muito a caminhar, mas como a gente diz sempre, na reparação histórica é um processo... E isso é na idade correta, né? Correta, essa avaliação, 55% na idade correta. Então, acho que o projeto em si tem colhido bons resultados e é nessa pegada que nós continuamos consolidando essa agenda com os prefeitos e prefeitas da Bahia, mas, acima de tudo, pautando aquilo que é prioritário em nossos municípios. Agora, secretário, esse processo de tempo integral, o programa do senhor e dos seus assessores, está andando de acordo com o planejado ou o senhor está sentindo que está devagar, precisa ter mais velocidade? Não, Armando, está no tempo certo, né? Porque a gente entende que falar de educação integral, esse programa, esse projeto a nível de Estado, é fazer grandes investimentos. Então, você imagina que a Bahia fez nos últimos anos aí, mais de 2 bilhões de investimento de infraestrutura, com escolas, com laboratórios, campo sintético, piscina. Então, essa é a grande entrega da Bahia, desse projeto da educação integral. E um destaque, que tem sido a alimentação escolar, mano. Nossa alimentação escolar, que era a merenda escolar, você certamente é desse tempo do biscoito com suco. Nossa alimentação escolar são 3 refeições durante o dia. Esse menino chega na escola, se alimenta, tem o lanche e tem o almoço. Almoço com refeições de qualidade, numa articulação com a agricultura familiar, que mexe com a economia local dos municípios. Então, nós temos diversas frentes que envolvem a educação integral. De novo, para além da preocupação do ensino-aprendizagem na sala de aula, é toda a estrutura que deixa esse menino e menina estimulado a compreender que a educação pública é para todos, não é restrito às pessoas com mais poder aquisitivo. Então, nós temos fortalecido isso e a tendência é cada vez mais avançar no tema, avançar com a política de educação integral na Bahia. Aqui é a clássica pergunta, secretário. Mais meninos ou mais meninas nas escolas? Mais meninas, mais meninas. É uma rede feminina. Por isso que a gente tem cada vez mais cuidado de tratar de temas tão importantes quanto o combate à violência contra a mulher. Nós temos um programa em parceria com a SPM, que é o Oxe Me Respeite nas escolas, porque a gente entende que esse movimento, né, do combate à violência contra a mulher começa na educação. Acho que a gente tem caminhado, transversalizando importantes políticas, que a gente sabe que a educação é um ambiente que a gente discute a cultura da paz, o ambiente da família, a violência contra a mulher, tantos outros temas que tornam a sociedade cada vez mais digna e justa, onde ela possa viver. Almir.
Bom, são 7h16. Secretário Márcio, com relação à manutenção dessas escolas, são mais de 700 escolas de tempo integral, claro que isso deve dar um trabalho de manutenção, né, de continuar, né, a entregar, né, aos alunos e aos professores aquele equipamento ali arrumado, né, aquele equipamento ali funcionando. Vocês enfrentam hoje algum problema de vandalismo nas escolas ou é muito tranquilo essa relação? Porque, infelizmente, né, no passado a gente tinha muito isso, né? De invasão nas escolas, de repente chega lá, quebra uma cadeira, quebrava uma coisa, quebrava uma janela, né? Hoje como é que está isso? Essa relação melhorou? Eu diria que essa é a grande mensagem quando a gente faz a entrega de uma escola como essa, Almir, dialogar com nossos estudantes. Hoje nós temos programas importantes dentro da rede. Então, nós temos o programa do líder de classe, do jovem ouvidor e tantas outras políticas da juventude para fazer com que eles compreendam que ele é parte também desse processo e o estímulo ao protagonismo estudantil é parte da formação. Então, a gente sabe que cuidar da escola também é um compromisso do estudante, de toda a comunidade, professores, técnicos, né? E isso nós temos também políticas que direcionam essa articulação, esse diálogo permanente com a juventude. Uhum. E com relação à escola e o seu entorno, né? Porque a escola está em um determinado bairro e você tem uma comunidade, né, que tem vida ali, que tem atividades. Como é essa interação hoje? Existe algum programa para inserir também a comunidade, o bairro, né, na escola, que ele participe também de atividades, para que ele se sinta também, olha, tá, tem uma escola aqui que a gente conta com essa escola, porque essas escolas, eu tive em Paripe, uma das primeiras escolas aqui de tempo integral que foi inaugurada, né? Estive em Paripe e fiquei, assim, encantado, porque no dia de domingo, né, eles me chamaram para fazer uma homenagem lá, me chamaram para ser homenageado, né, e a quantidade de atividades que teve lá. Né, teve de dança, teve ginástica olímpica, capoeira, e depois ainda teve distribuição de cestas básicas, que eles mesmos, né, conseguiram lá com a comunidade. E eu achei aquilo bastante interessante. Isso é replicado também no interior do estado? Nós estimulamos, Almir, toda a nossa rede, com que os nossos gestores possam, né, cada vez mais dialogar com a comunidade. Quando a gente fala do princípio do território educador, citando Anísio, é nessa dinâmica que a escola ela vive em comunidade, vive em família. E acho que é uma orientação do governo da Bahia também, que a gente possa cada vez mais estimular esse ambiente e compartilhar. Quando o Armando nos pergunta da relação com os municípios, essa é uma mensagem que nós temos cada vez mais também tratado com os prefeitos e prefeitas, que esses ambientes dessas escolas novas possam servir também para os meninos do Fundamental 1 e 2, né, utilizar os espaços de arte e cultura. Vocês sabem também que nossas escolas têm espaço de teatro, tem o campo sintético, tem aquário. Então, é um ambiente que a gente precisa cada vez mais aproximar a comunidade e fazer a comunidade parte desse processo formativo junto com a família. Uhum. Ô, secretário, eu falar aqui também sobre outro assunto, sobre resultados, né? Existe alguma avaliação? Quantos alunos saem da rede do Estado e fazem o vestibular? E quantos conseguem isso e cursar um nível superior? Vocês têm algum estudo que apontam isso? Olha, saíram aqui esse ano 500 mil estudantes. Desses 500 mil, 200 tentaram vestibular, 150 passaram, 100 passaram. Vocês têm um estudo avaliando isso aí? Sim. Também nós temos uma grande ação que é o Enem para Todos, né? O Enem hoje é uma grande mobilização do Estado. Nós conseguimos hoje o 3º lugar do país em número de inscrições. Então, a juventude tem cada vez mais se encorajado, né? Tem sido estimulada, porque o acesso superior também é parte do projeto de vida delas. Nos últimos anos, nós tivemos a aprovação de mais de 20 mil estudantes na rede, com acesso a universidades importantes. Só dar um depoimento, Armando. Nós tivemos uma visita, tem mais ou menos 10 dias, de Maria Clara. Eu estou citando isso, que Maria Clara é a referência para tantos outros meninos e meninas que têm tido acesso ao ensino superior. Importantes cursos, né? Medicina, Direito. Mas Maria chamou a atenção que ela teve, diria assim, a coragem, a ousadia, junto com a família, de submeter às universidades americanas. Maria Clara passou em 7 universidades americanas. Menina oriunda da educação pública da Bahia, passou na USP, passou na UERJ, e hoje está cursando lá na Universidade Americana, um sonho, né? E a gente fica se questionando, por isso que a gente continua acreditando que a educação é o melhor caminho para poder transformar a vida de famílias em todo o Estado.
Uma menina como essa, que vem de Itatim, você imagina, no interior do estado, uma cidadezinha ali pequena, com essa coragem de desbravar o mundo, não foi o país, não, o mundo. Não é isso que a gente acredita e continua estimulando. Então, o Enem tem sido uma porta de entrada, nós temos dialogado permanentemente também, amigo. Vocês sabem que a Bahia tem 12 universidades públicas, nós tivemos o Enem na última semana aí, ocupando a concha acústica, mais de 4.000 estudantes no aulão, coisa mais linda, ver aquela concha cheia de estudantes, com muitos sonhos, né? Para poder alcançar seus caminhos com o ensino superior e cada vez mais esse diálogo com as universidades públicas. Na Bahia tem esse destaque e a gente acredita que essa aproximação do ensino superior com a educação básica é uma missão importante para os próximos anos. Nós vamos consolidar essa articulação. Uhum. Eu vi também outro dia uma estudante, eu não lembro a cidade, ela tinha passado em vários cursos de medicina, né? Sim. Em diversos, inclusive na USP, né? Aqui na UFBA. Então, que não é fácil, são vestibulares que você precisa estudar, se preparar. E aí a gente vê, né, estudantes da escola pública tendo esse desempenho é muito importante. E isso, claro, como o senhor falou, é importante que os outros alunos, né, recebam, né, esses alunos, esses que têm destaque, né, para mostrar, né, para mostrar que ele está vindo da escola pública. Ele também pode ter aquele destaque, basta ele se dedicar, né? Perfeito, amigo, perfeito. Servir de exemplo, né? Servir de referência, e nós temos feito cada vez mais. Durante a divulgação do IDEB, por exemplo, a gente viu muitas escolas celebrando seus indicadores, porque o indicador também é dentro da unidade escolar. E eles felizes, né, com os indicadores, com o conjunto de ações que as escolas desenvolvem para esse processo, com o terceirão, com o ensino médio como um todo. A gente sabe que o que nós escolhemos no processo educacional nesses 20 anos é fruto justamente dessa grande mobilização de rede. A Bahia também se destaca hoje com o maior número de professores concursados, efetivos, né? Então, a Bahia tem mais de 93% de professores efetivos de uma rede, então, a nível de país, é um destaque também. Então, acho que tudo se consolida, né? Infraestrutura, professores, coordenadores. Com relação ao piso também, né? Que a Bahia hoje tem os maiores pisos, né? Pagos aos professores no Brasil. É porque até surpreso e feliz, né? Em saber que o professor está sendo reconhecido, né? O terceiro piso nacional, né? Com um salário médio de R$8.000. Exatamente. Fora gratificações, né? Quanto mais ele se gradua, né? Digamos, sim, mestrado, doutorado. Tem estímulo para sua progressão, sua promoção. Isso é importante, né? Ascensão na carreira, né? Seu Armando Mariani. Eu estava falando exatamente sobre o salário dos professores, né? O senhor já tem mais professores, né, que fizeram um concurso, mais de 300 já foram chamados também, não é isso, secretário? Isso, Armando, nós estamos na convocação de concursos, de seleções nesse período agora. Na última semana convocamos nutricionistas, sociólogos. Acho que tem uma demanda também que nós estamos atentos, que é a questão da saúde socioemocional, que a gente sabe o que a gente passou com a pandemia, e cada vez mais esse tipo de apoio é necessário nas unidades escolares. Então, nossos núcleos territoriais têm também tido apoio nesse sentido, de chegar mais próximo da escola, de dialogar com nossos gestores, estudantes e professores. E o concurso público serve para isso, para a gente poder fortalecer a educação básica, que é onde tudo começa, né? Com nossos professores e professoras, coordenadores aí em cada unidade escolar. Agora, secretário, tem outro problema que preocupa. A cidade do interior com maior número de habitantes. Qual é a cidade que tem mais problemas que o senhor tem que resolver esse tipo de problema? Ou estão todas no mesmo nível? Não, nos grandes centros, geralmente. Os grandes centros, Armando, é o que a gente tem mais trabalho no sentido de cuidar, né? Todos a gente precisa ter o devido cuidado, mas os grandes centros são cidades que a gente tem a maior atenção, por uma série de questões de determinantes sociais, a relação com a saúde, a relação com a segurança, entre outros temas. Agora, secretário, é claro que a gente tem que bater nessa tecla, né? Demorou muito a chegar ao ponto que o senhor já chegou até agora? Se demorou, Armando. Acho que é um processo histórico, né? Acho que a coragem, a gente fala sempre, o investimento na educação é medido justamente com o compromisso de um governo. Então, a gente acredita que nós temos avançado em muito. Se você comparar a estados que têm uma renda per capita muito maior, né?
que a nossa não tem um grau de investimento que a Bahia tem feito nesses últimos 3 anos e meio, 6 anos. Eu acho que a gente tem caminhado bem. Os desafios que surgem são desafios contemporâneos, que a gente sabe do cuidado, da relação com a família, com a escola, da relação com a família, com o estudante, da comunidade, como foi perguntado aqui com o Almir. Acho que o caminhar da educação do Estado tem sido um caminhar consolidado, é o que a gente fala. Se a gente, de novo, citar os indicadores, que é um processo importante para a gente, ele aponta para isso, que a Bahia está caminhando de forma consistente e preocupada com a política cada vez mais inclusiva e garantindo os direitos, seja na alimentação, seja no direito educacional, seja no direito social, de garantir que esses meninos sintam-se acolhidos no ambiente da escola, né? Programas, por exemplo, Armando, nós temos outros programas importantes, a gente citou o Bolsa Presença, nós temos o Mais Estudo, o Educa Mais, que são programas... Tem um pé de meia também, né? O Mais Estudo, de novo, a gente trabalha com protagonismo estudantil. No tempo da gente era tal da banca, né? Da banca, o colega que tinha menos conhecimento. Então, a rede tem hoje o estímulo para que esse menino que tem uma habilidade com português, matemática, com ciência, ele possa fazer com que os seus colegas também possam aprender com ele. Não tem um ambiente melhor, mais descontraído e possível também dessa relação da aprendizagem. E o Educa Mais, que é o estímulo, que acabei não citando quando me perguntou, que é o estímulo de aproximação da comunidade. Então, pessoas, vamos imaginar que o Armando e o Almir quer falar sobre radiodifusão, né? Sobre educomunicação. Então, pode chegar um momento que essas pessoas podem contribuir com a escola para falar da educação midiática de forma responsável, de como se comunicar. Ainda mais hoje, que o celular está na mão de toda essa juventude, a gente precisa estar falando. Então, nós temos hoje oficinas em todas as unidades escolares da Bahia, do esporte, da capoeira, da ciência, que são pessoas da comunidade que colaboram também com o processo de formação desses jovens. Almir. Bom, 7h28. Secretário, existe alguma avaliação de vocês? A gente fala muito em evasão, mas a gente também eu quero falar aqui também de frequência, não é? Porque a frequência é uma coisa importante do aluno, né? Ou seja, o aluno ele vai para a escola todos os dias, claro que ele vai ter um desempenho, né, muito melhor do que aquele que falta muito, né, que é um pouco mais ausente. Com essa escola de tempo integral, melhorou essa frequência dos alunos? Sim, já conseguiram ter essa avaliação? É outro cuidado que nós temos na rede. Quando eu falo, Almir, nosso sistema de avaliação, hoje é o sistema que permite, por exemplo, uma pergunta como essa, a gente sentar e direcionar estratégias, né? Então, nós temos um monitoramento de toda a rede nesse processo de frequência, de aprovação, reprovação, porque a gente sabe, a depender da dinâmica escolar, da unidade escolar, que é da autonomia da escola, claro, com todos os princípios das normativas que orientam a educação da Bahia, mas a gente sabe que esse cuidado é importante. Então, quando a gente fala dessas escolas de tempo integral, né, da dimensão que elas são, não tenho dúvida que isso melhore muito essa frequência, né, essa aproximação do estudante, ele é estimulado a estar na escola. E quando a gente fala da educação integral em 2 turnos, por exemplo, né, a gente não fala nem mais em contraturno, ampliação do turno ampliado da escola, qualificado, com outras oportunidades para além da sala de aula, provoca justamente esse movimento, né, que ele possa se ver melhor ele estar dentro da escola do que na rua, com outros né, comportamentos, outros chamados, que não é aquele que a gente deseja para a nossa juventude. Não, e ocupa, né, a mente ali. Isso. Porque, agora, como é que funciona, secretário? Digamos, de manhã tem as aulas normais e no período da tarde também é aula, é atividade física. Como é que é feita a distribuição dessa grade? Você tem 2 movimentos, Almir. Você tem o currículo da educação integral, que são de 7 horas, né? Sim. Algumas unidades ainda têm 9 horas, por uma parceria a nível do MEC, que é um programa. Mas as nossas escolas hoje são carga horária de 7 horas. Então, esse menino tem aula pela manhã e pela tarde também, dentro de um currículo. Para além do currículo, você tem essas atividades que eu citei a partir do Educa Mais. Então, ele pode também desenvolver outras atividades, seja do reforço do português e matemática, com oficinas, seja do esporte, com a capoeira, com o futebol, com o voleibol. E aí constrói um conjunto de possibilidades para que ele possa permanecer no ambiente da escola. E a alimentação, que reforça, né? Barriga vazia a gente não aprende. E a alimentação também é um atrativo para que nossos meninos possam permanecer no ambiente da escola. Existe algum tipo de avaliação? Porque
Tem alunos que às vezes têm uma deficiência visual, ele não enxerga direito, tá, às vezes até desestimula, né, ao aprendizado. E claro que outras deficiências também, ou outras necessidades também. Vocês têm algum tipo de avaliação? Olha, vamos avaliar aqui, de repente, tal dia vem aqui um oftalmologista, né, para ver aqui os alunos, ou tentar identificar, porque esse aluno, o desempenho dele não é tão bom, né? Existe algum Isso. tipo de avaliação assim? Isso era muito comum na nossa época, né, amigo? Que a gente É. tinha aquelas visitas em tempo. Hoje não, você tem uma articulação muito forte com a CESAB, com a nossa secretária Roberta aí também, que faz um brilhante trabalho junto à saúde do Estado, com o nosso caminhão, né? Tem um caminhão da saúde que visita as unidades escolares com uma série de exames, de acolhimento odontológico também. Então, tem uma política, de novo, que transversaliza em torno da educação, né? Seja na política para as mulheres, seja na igualdade racial, seja na saúde, na segurança pública, por exemplo. Nós temos uma parceria importante hoje com o Comitê Intersetorial, que trata sobre o Bahia pela Paz, a cultura da paz nas escolas. E é isso que a gente vai reforçando e ampliando essas articulações. Uhum. Ok, 7h32, senhor Armando. Secretário, a gente fala do apoio ao estudante, tempo integral, mas como é que é a participação do pai ou da mãe nesse processo? Procuram saber como é que está o filho, a filha, como é que é o comportamento dos pais em relação às crianças no tempo integral? Boa pergunta, viu, Armando? Esse eu diria assim, que é um desejo cada vez maior de nós educadores, né? Que a família esteja próximo dos seus filhos no processo educacional. Nós temos o colegiado escolar, que é um ambiente ocupado pela família também, tem a representação familiar da comunidade, mas a gente sabe que esse é um tema que a gente precisa cada vez estimular. A gente faz questão de reforçar o papel da família no processo educacional, justamente para poder compreender o que acontece no ambiente da escola. Eu sempre pergunto, quando eu tenho a oportunidade de estar com a família, inaugurando as escolas, se eles conhecem as escolas, por exemplo, que a Bahia tem entregue em cada canto do estado, né? Porque a gente precisa compreender que essa infraestrutura é uma infraestrutura para que a gente possa cada vez mais reafirmar o papel da família, o papel da formação dos seus meninos e meninas em torno das oportunidades para a vida. Oportunidades essas, Armando, eu venho de escola pública, fui criado ali na região do Cabula, no Cabula assim, que a gente sabe que no nosso tempo estudei em escola pública, fui Colégio do Roberto Santos ali, Dendezeiro, tem o Roberto polivalente ali, Santos, polivalente. A gente sabe que no nosso tempo não tinha essas oportunidades que nós temos nesse momento. Então, a família precisa estar próxima, não só para reconhecer, mas também para estimular que esse ambiente educacional ele é fundamental para a gente poder garantir oportunidades, né? Acho que é isso que a gente defende para esse projeto. E ninguém para trás. Bom, 7h34. O secretário, com relação a essa questão aí desse tempo integral que a criança fica nas escolas, né? Isso eu acho que é um grande diferencial, né, para até ajudar, né, que esses jovens não se envolvam com drogas, não entrem no mundo da criminalidade, não tenham acesso, né, a esse mundo, né? E eu acho que isso também vai dar um efeito no futuro, né? Também, né, em algumas comunidades, né, ou em muitas comunidades, a gente reduzir também a violência, não é? Porque, e claro que também de dar oportunidade a esse jovem, né? Porque o jovem, quando ele sai ali do segundo grau, ele vai ter outra visão, né? Ele vai se estimulando ali, né, pela educação e, claro, também por despertar nele também uma área, né, do conhecimento que ele queira fazer no futuro, né? Existe alguma pesquisa já com relação a isso? Amanda e Almir, outra questão importante que você provoca na sua pergunta, ou seja, para além de a gente garantir diversas oportunidades para esses meninos e meninas na escola, a Bahia hoje tem um diferencial que é a oferta da educação profissional e tecnológica, é a pergunta que você me faz. Então, esses meninos também têm na sua oferta, para além do tempo integral, cursos de formação técnica e profissional em cada unidade dessa da Bahia. Que esse é o movimento que nós estamos consolidando. Dá para citar os tipos de cursos? Cursos técnicos, né? Você tem agroecologia, um curso que tem cada vez mais sido solicitado interior, no né? interior do estado. Auxiliar de enfermagem, que é um curso que administração, que tem um grande volume. Mas a gente cada vez mais entende também que é um movimento que a Bahia vai fazer, que é fazer um estudo mais ampliado das vocações territoriais. O potencial territorial de cada território de identidade, de cada município.
e que a gente possa garantir uma formação cada vez mais direcionada para pensar a economia local e desenvolvimento local. E preparar esses jovens, né, para exercer funções nessas Funções. regiões, né? Que às vezes falta, né? A falta, como o senhor falou, agroecologia, né? Sim. De repente falta, né? Alguém nessa área, né, para orientar o agricultor, né? E de A repente Bahia é rural, formação, né? A Bahia é campo. A Bahia é exatamente. rural, a Bahia é campo. Mas dá um exemplo. Eu vou resgatar uma pauta da ciência e tecnologia com você, que eu tive aqui com você. Exato. A gente chegou a conversar na época sobre os data centers. Uhum. Então, a Bahia tem sido um grande referencial para todo o país para a implementação de data centers. Então, você vê aquela região lá de Caetité, Guanambi ali, com potencial de implementar um data center. Então, a gente precisa estimular que a formação técnica, né, e profissional desses meninos esteja nesse campo da tecnologia. Para aproveitar né? essa mão de obra no futuro. Exatamente. Então, a gente tem que cada vez mais direcionar também esses estudantes à formação que atenda à compreensão local e dessas oportunidades para o mundo do trabalho. Uhum. Ô, secretário, vocês já possuem mais de 700 escolas de tempo integral. Quando é que a rede vai ser toda integral? Ou, claro, se há essa possibilidade também, né? Isso aí cabe, de fato, uma avaliação cada vez mais cuidadosa dos investimentos. É um desejo do governo da Bahia, desse projeto universalizar a educação integral, mas você sabe que os investimentos, para além da rede estadual, nós estamos feito também, acho que a pergunta do Armando direcionou para isso, os investimentos com os municípios, os convênios, as parcerias. Hoje nós estamos construindo creches em parceria com os municípios, né? Ampliando a escola de Fundamental 1 e 2, que esse é o movimento que o governo acredita, que acho que as parcerias institucionais, a parceria com o poder público municipal fortalece, porque esse menino que chega para a educação básica no ensino médio, ele vem justamente de uma rede municipal. E cada vez mais que o município fortalecido para poder pensar a educação municipal, certamente esses meninos e meninas que chegam para a rede estadual no ensino médio chegam também mais preparados, e isso faz uma grande movimentação da Bahia em consolidar o conhecimento e pensar o futuro a partir da educação. Qualificação de professores, secretário. A gente sabe que o professor fica muito tempo na sala de aula e às vezes precisa também de se requalificar, né, de ter novas oportunidades e até, né, pensar na própria carreira dele, assim, olha, poxa, eu preciso avançar, eu preciso melhorar, né, a minha capacitação. Vocês estão oferecendo cursos também? Sim. A Bahia, não sei se é de conhecimento de todo, tem uma estrutura que outros estados não têm, que é o Instituto Anísio Teixeira. O Instituto Anísio Teixeira né? É o IAT. Conheço bastante. Tem uma linda história nessa parte que é o tema da formação de professores. Esses últimos anos o IAT tem se dedicado firmemente à formação dessa rede estadual, né? Seja de coordenadores pedagógicos, gestores, o tema da inteligência artificial e outros temas. Então, a gente tem fortalecido e muito esse processo de formação com os nossos professores e professoras, entendendo que a educação é um processo contínuo, né, de formação, e a gente tem priorizado também a formação. Então, fruto dos nossos indicadores também é fruto desse processo formativo que o IAT vem fazendo com toda a nossa rede. Uhum. Bom, são 7h40, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, secretário. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa Acorda para a Vida e queria que você deixasse sua mensagem. Primeiro para os estudantes que estão tendo a oportunidade, né, de estarem na sala de aula, de todos os dias, né, terem novos conhecimentos, e também para os pais e mães de alunos. Duas mensagens, um para os estudantes e outros para seus pais aí. Deixar um abraço para você, Almir Armando, que sempre me recebe de forma carinhosa aqui na Rádio Excelsior, na 106.1, né, Acorda para a Vida. Deixar a mensagem para os estudantes: esse é um mês que a gente celebra o Dia Nacional e Internacional da Juventude, dos estudantes, na verdade. A gente acredita cada vez mais que a educação, acho que a grande mensagem é essa, que a educação é a melhor ferramenta para transformar a vida e atingir seus sonhos, né? Mas temos uma convocação importante para aqueles que estão aí no ensino médio, que é o nosso Enem. Então, a gente precisa continuar mobilizado, participando das avaliações, participando das atividades que as unidades escolares estão desenvolvendo, para que a gente possa chegar lá no dia 8 e 15 de novembro, fazer uma boa prova e vocês puderem realizar o sonho tão desejado que é o acesso ao ensino superior. Então, a primeira mensagem vai para a nossa juventude, que continue estudando, porque a melhor forma de transformar a vida de vocês é através da educação. Para os pais, eu acho que esse sentimento que a gente falou aqui, tanto Armando como você, Almir, que a família
é base, é alicerce para qualquer cidadão. Então a gente precisa fazer com que a família, então o convite que a família esteja cada vez mais próximo, né? Pai, mãe, avô, avó, padrinho, padrinha, né? A família de maneira geral, tios e tias, possa estar próximos desses jovens, acompanhando o processo de formação. Nós temos diversas oportunidades e atividades de ensino-aprendizagem dentro da escola e para fora da escola, no sentido de plataformas digitais, ambientes virtuais, que também reforçam o processo de aprendizagem. Então, a mensagem fica que a gente possa contar com o apoio da família nesse processo de formação. E deixar um abraço para todos que nos ouvem nesse momento e que a gente siga firme. A Bahia faz uma opção de projeto, Almir, que é não deixar nenhum menino e menina para trás. A Bahia hoje tem 93,5% de aprovação. Nós temos aí um percentual, você pode falar assim, pouco percentual, mas 6,5%, 7% de meninos que são reprovados na rede, mas esse percentual é o que também nos importa, porque, de novo, a reprovação, ela tem cara, tem cor, tem um peso para o estudante. Tem um peso, e aí a gente precisa cuidar desses meninos e meninas que têm algum tipo de dificuldade de aprendizagem e poder pensar em iniciativas cada vez mais direcionadas com devido cuidado, porque a gente sabe, se esse menino é reprovado, ele tem uma grande chance de deixar a escola, e deixando a escola, vai para outros ambientes que a Bahia não dificilmente deseja. consegue retornar, né? Esse é o nosso compromisso, uma educação para todos. A gente diz, onde tem escola de tempo integral, seja na aldeia, no campo, na cidade, é a mesma infraestrutura e a política que nós estamos fazendo, a política de inclusão e de direitos sociais. Um forte abraço. Um abraço, secretário. Obrigado, viu, mais uma vez, por estar presente aqui no nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior. Vamos para o intervalo, né? E a gente volta já já. Rede Excelsior, Cardeal FM, conectada em você. De segunda a sexta, sempre a partir das 9. Carlos Prazeres, depois aqui, Judete Brasil. Bom dia, companheiro Almir Santana. Bom dia, Armando, Mariane e demais ouvintes do Acorda para a Vida. Almir, escutando ontem a entrevista do secretário da Educação, fiquei preocupado quando ele falou da questão da reprovação, né? Que é preciso que o aluno tenha uma qualidade de ensino para que haja menos reprovação, que a qualidade do ensino público, Almir, seja tão boa quanto a qualidade do ensino da escola particular. Qual a diferença da escola particular para a pública? Se os gestores, de fato, se preocupassem com isso, Almir. Tá? Então, eu vou bater nessa tecla aí. Tem tanta coisa para falar, mas o tempo é muito curto, não é verdade? Então, é preciso qualidade. É preciso que o professor seja, de fato, tratado como autoridade da educação. É preciso que o aluno respeite o professor. É preciso que a família não vá para a escola só ser contra o professor quando o filho é reprovado ou quando o filho comete alguma arbitrariedade na escola. Tá? Carlos Prazeres, cristão católico das paróquias dos Santos Médico Cosme e Damião, aqui em Salvador, e Nossa Senhora Rainha dos Anjos, em Nazaré das Farinhas. Direto para o Acorda para a Vida com Almir Santana. Acorda pra vida. Valeu, meu irmão, um abraço, viu? Carlos Prazeres, você falou uma coisa certa, a família tem que defender o professor. Claro, se houver algum tipo de abuso, de excesso também, ele tem que ser punido, né? Cada um no seu quadrado. Mas o professor precisa ser respeitado, né? Na sala de aula, ele é autoridade na sala de aula, o aluno vai para a escola para aprender, para estudar. Isso é fato. Ele não pode jamais desrespeitar o professor. Agora, o professor, se cometer também algum ato abusivo, alguma coisa assim, tem que ser denunciado, tem que ser apurado e punido, não é? E eu fico triste quando você falou essa questão da família. Semana passada teve um caso que eu até divulguei no nosso site lá, falando de uma mãe que foi com uma faca para dentro da escola. E aí brigou com a mãe de outra aluna, pegou a faca para jogar na outra, né? Para atingir a outra. Aí eu fico olhando assim, falei, rapaz, a escola, um local que o pai e a mãe têm que ir para lá, né? Para dar exemplo, para buscar exemplo, para cobrar exemplos. E vai para lá com a faca na mão, rapaz. Olha que ponto está a humanidade, meu amigo Carlos Prazeres. A que ponto está a humanidade? Prazer aqui, Carlos Prazeres. Carlos Prazeres, meu irmão, bom dia. Bom dia, companheiro Almir Santana. Bom dia, Armando Mariane e ouvintes do Acorda para a Vida. Almir, uma outra coisa que
o secretário de Educação do Estado falou foi quanto à reprovação, tá? Eu acho também que não deveria haver reprovação. Mas não pode haver, né, uma aprovação geral se a qualidade do ensino não for boa. Então, eu fico preocupado quando você aprova em geral, tá na base, o reflexo vem lá em cima, na universidade. Hoje já estamos reclamando, e vai ser muito pior se assim continuar, né? A qualificação de professores e professoras, médicos e médicas, advogados e advogadas, sem a devida qualificação, sendo formado, Almir. Então vamos ter esse cuidado aí, e o governador se empenhar, tá o melhor, para que a educação pública venha a ter a qualidade, se não igual, mas próxima da escola particular. Tá? Carlos Prazeres, cristão católico das paróquias dos Santos Médicos Cosme e Damião, aqui em Salvador, e Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, em Nazaré das Farinhas. Direto para o Acorda pra Vida com Almir Santana. Valeu, Zé. Um abraço. Valeu, Carlos Prazeres. Um abraço, viu, Carlos Prazeres? Obrigado, querido. São 6 horas e 32 minutos, 6h32. Olha, a educação é uma coisa muito delicada, muito importante. Não é, Carlos Prazeres? Eu acho assim, algumas escolas particulares no passado, né, como eu fiz escola de engenharia um período, e lá na escola de engenharia no 2º grau, a gente se perdesse uma matéria, tu perdia de ano. A gente passava para o ano seguinte e ficava pendente a matéria. Ou seja, a matéria que você foi reprovado, você vai fazer o semestre seguinte. Eu acho que esse poderia ser um exemplo, como é feito na faculdade. Se você perde, né, uma matéria, você não perdeu, né, o semestre todo. Você vai fazer as matérias seguintes, agora aquela matéria pendente, você precisa cumprir aquela carga. Eu acho que o aprendizado é importante, é uma coisa muito séria. E a gente tem que tratar aí com muita seriedade. E com relação a preparar esses jovens para o futuro, às vezes, né, não adianta, né, o jovem também só tirar nota para passar e não procurar aprender. Quando chegar no vestibular, ele não vai passar. Quando precisar fazer um exame de ordem, ele não vai passar. Então, tem que se preocupar, né, em estudar, aprender, aí, participar das aulas, cobrar dos professores quando não entender um assunto. Eu acho que é uma coisa coletiva. O interesse do aluno, né, com o conteúdo do professor, aí você tem um conjunto realmente de conhecimento, e aí isso vai fazer a diferença, né? É que todos estarem comprometidos.